E ótimo sabatinho. Café das 6. Estamos de volta agora também no Dial, para quem estava acompanhando a propaganda eleitoral gratuita. E o Café das 6 começa hoje a série de sabatinas com os candidatos ao governo do Rio de Janeiro. A ordem e as regras das entrevistas foram definidas numa reunião com representantes de todas as candidaturas. Todos os candidatos foram chamados, apenas o candidato do PCO não respondeu ao convite. Nosso primeiro convidado é Antony Garotinho, do PRP. Candidato, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carolina. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Globo. Bom dia, ótimo a gente estar começando essa sabatina, ótimo começando com você, que é um colega de rádio. Então tem o domínio. Aliás, não domina muito não, tá? Não domina muito não, porque a gente sabe que você é bom comunicador. Não, mas eu sou garotinho. Eu sei, tô brincando com você, garotinho. E garotinho, começar com uma pergunta que é a seguinte: hoje, se você entra no site do TSE para consultar os nomes, sua candidatura está indeferida. E a gente sabe, a gente está num período que talvez, que eu me lembro pelo menos, o Rio de Janeiro não viveu um período tão conturbado. Então já é uma candidatura que quem quer que venha a ser governador vai enfrentar um Rio de Janeiro turbulento. Você acha que essa informação que a gente encontra no site do TSE vai trazer ainda mais turbulência? Como é que você vai lidar com isso? Não, creio que não. Isso vai ser revertido rapidamente. E esse indeferimento é fruto do trabalho que eu fiz como jornalista e como político, de uma notícia-crime que eu apresentei contra o ex-governador Sérgio Cabral, contra sua esposa Adriana Anselmo e contra mais de 100 políticos ao Ministério Público Federal no ano de 2012 e que gerou esta força-tarefa aqui no Rio de Janeiro. Mas é claro, né, era impossível você acreditar que tudo isso acontecia no Rio e a Justiça e o Ministério Público não soubessem de nada. Então, na minha denúncia, encaminhada, apurada pelo Ministério Público, também há nomes da Justiça e há nomes também do Ministério Público. Recentemente, até o operador de Sérgio Cabral, Carlos Emanuel Miranda, confessou ao juiz Marcelo Bretas que o ex-procurador do Ministério Público do Rio recebia 150 mil de mesada para não investigar o governo Sérgio Cabral. Então, isso que está acontecendo em relação à minha candidatura é, na verdade, uma perseguição, uma retaliação, porque é um sistema que não quer uma candidatura como a minha. Porque sabe que uma candidatura como a minha, que levou para a cadeia tanta gente, mas que não levou ainda a metade dos que tem que ir para a cadeia, vitoriosa pode levar a outra metade. Agora, candidato, o senhor já foi preso 3 vezes, tem 2 condenações em segunda instância, né? Uma por improbidade e outra por formação de quadrilha. O senhor tem adotado esse discurso da perseguição por causa do episódio Sérgio Cabral. No entanto, um dos principais delatores desse esquema é o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, que foi secretário da Casa Civil no seu governo, indicado para o TCE no seu governo e, aliás, em delação premiada, o Jonas Lopes, inclusive, disse que quando era secretário da Casa Civil no seu governo, era responsável por dar mesada aos conselheiros do TCE. O senhor não tinha conhecimento? Ele que era seu amigo desde a época de Campos? Não, não tinha e nem ele atribuiu nada disso a mim. Então, absolutamente tenho qualquer envolvimento com essa questão. Pelo contrário, quem trouxe essa questão à tona fui eu. E, com toda sinceridade, você não é responsável pelos atos dos seus amigos. Mas ele era seu amigo bem próximo, né, governador? Foi seu sócio em 3 empresas, foi seu tesoureiro de campanha. Olha só, cada um é responsável pelos seus atos. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu tenho dito, falei isso no debate, falei ontem na entrevista da TV Globo, vocês são repórteres muito capazes, muito eficientes, né? Se vocês investigarem a minha vida, vocês vão descobrir. Eu, quando fui à Procuradoria-Geral da República denunciar esta quadrilha que está aí, presa, eu levei documentos. Por exemplo, do Eduardo Paes, eu levei a conta que ele abriu no Panamá, através da Mossack Fonseca, com 8 milhões de dólares, no nome do pai, da mãe e da irmã. Cópia do apartamento da Lagoa, que está no nome do pai dele. Quando eu falei do Sérgio Cabral, eu falei das barras de ouro, falei da casa, falei das contas,
falei das fotos, divulguei as fotos que ficaram famosas, né? A foto dos guardanapos na cabeça. Então, de todas as acusações que eu fiz, eu provei. Eu quero que prove alguma coisa contra mim. Se vocês souberem onde tem alguma fazenda, alguma conta minha no exterior, um bezerrinho, não precisa nem ser uma vaca, não. Pode ser um bezerrinho. Pode falar. Mas o senhor está condenado em segunda instância em duas ações, governador. Qual é o motivo? Ué, uma é formação de quadrilha armada, Não. aquele caso da polícia, do aparelhamento das delegacias. Quadrilha armada. Qual é a acusação? Ué, que havia um esquema no seu governo para aparelhar delegacias e favorecer o crime organizado, o jogo. Não. É isso? Olha só, a acusação é que as delegacias de polícia não reprimiam maquininhas. Agora, a acusação mais imoral desse processo é que o chefe dessa organização criminosa era o delegado Álvaro Lins. Nomeado pelo senhor, né? Sim, e que eu era subordinado a ele. Como é que eu, o secretário de Segurança, era subordinado ao chefe de polícia? E diga-se de passagem, o delegado Álvaro Lins foi escolhido para ser chefe de polícia pelo coronel Josias Quintal. E neste processo, o Ministério Público pede a anulação da sentença. Então, não vamos tentar desviar o foco. O foco real é: há um sistema de corrupção no Rio de Janeiro que está sendo desmontado. Quem denunciou Pisciani fui eu, quem denunciou Paulo Melo fui eu, quem denunciou Cabral fui eu, quem denunciou os corruptos do Ministério Público e da Justiça fui eu. Então há uma retaliação contra mim. É normal, eu tenho que enfrentar. Agora, de todas essas pessoas, existe prova. Por exemplo, no outro caso que você citou, que houve condenação por improbidade. Vamos lá. Qual é a acusação? Desvio na área da saúde. Eu teria desviado 230 milhões de reais da Secretaria de Saúde. Eu era secretário de governo, não era secretário de saúde. Em primeiro lugar. Segundo lugar, não houve esse dinheiro. Isso era o orçamento. E dentro do processo, a única coisa que há é um ofício meu encaminhado para o secretário de saúde, dizendo a ele: por determinação da excelentíssima senhora governadora Rosinha Garotinho, cumpra-se a lei 8666, que é a lei das licitações, e acabe com as terceirizações. Essa é a prova contra mim. Bom, o senhor vai se defender na justiça, né? A justiça vou dirá ganhar. e vai para a Aliás, terceira instância agora. Aliás, é bom que se diga, Carolina, todas as decisões contra mim na Justiça do Rio foram revistas em Brasília. Todas. Todas. Não ficou nenhuma. Vamos falar de proposta, senhor? Vamos. É bem sintomático isso, né? Agora, quando você enfrenta uma quadrilha de políticos, você recorre ao setor bom da justiça, ok? Quando você enfrenta uma banda podre da justiça, você recorre a quem? É difícil. É muito complicado. Eu sei que de todas as máfias que eu já enfrentei, olha, eu enfrentei e denunciei como deputado federal a máfia das loterias esportivas, sorteios da Caixa Econômica Federal. Foi uma confusão medonha. Acabou não dando em nada, entrou a Operação Abafa, a Caixa botou propaganda em todos os times de futebol e os deputados retiraram a assinatura. Eu enfrentei a máfia da CBF. Foi difícil, mas tive que mandar os documentos primeiro para a sede da FIFA, na Suíça. De lá, eles foram para o Brooklyn, foi feita uma investigação e o senhor Zé Maria Marinho está preso. Agora, candidato, já que você está falando de máfia, vamos entrar no campo da segurança? O seu programa de governo, o senhor diz que as milícias não foram combatidas aí nos últimos governos. Mas as milícias começaram a ganhar força lá atrás, justamente no seu governo e da ex-governadora Rosinha. Você acha que o senhor errou no combate às milícias? Não. E o que faria diferente agora se for eleito? Olha, em primeiro lugar, a CPI feita pelo deputado Marcelo Freixo, ela aponta que as milícias cresceram durante o governo Sérgio Cabral, né? Inclusive com apoio declarado de alguns milicianos que fizeram campanha para ele. No meu governo, o que houve, e ficou comprovado, né,
foi a organização de um sistema de segurança, diferente do que ocorreu nos últimos anos, onde houve um negócio chamado UPP, né? Que era um simples projeto, não era um programa. O meu programa de segurança, ele tinha prevenção, que é a base da segurança, programa Jovens pela Paz, ele tinha modernização do aparelho policial, as delegacias legais que estão quebradas, ele tinha equivalência de força, Getan na rua, para aqueles comboios com 4 patamos armados e que não deixavam os bondes circular à noite no Rio. E, por último, nós tivemos, né, treinamento e inteligência dos policiais. Hoje em dia isso tudo acabou. Mas então você acha que não errou em nada no seu governo em termos de segurança? Olha, tudo que tem aí ainda fui eu que fiz. Quem criou o Instituto de Segurança Pública? Eu. Quem criou a área de segurança? Eu. Quem fez a sede do BOP? Eu. Quem fez as delegacias legais? Eu. Quem prendeu o Fernandinho Beiramar e todo o Comando Vermelho? Eu. O que fizeram depois disso? Aliás, a sua candidata a vice nomeou parentes de Fernandinho Beiramar, não né? Não tem nada a ver, ela nem sabia. Quem prendeu não sabia? Não sabia. Ela... Tinha o menor conhecimento, ela nomeia as pessoas sem saber quem são. Não, ela teve uma indicação e nomeou. Mas é assim, no seu governo vai ser assim? Indicou, nomeou, tudo bem, irmão de traficante. Estou te dizendo o que ocorreu com ela. Que é sua candidata a vice, né, governador? Sim, mas pode ocorrer com qualquer pessoa. Uma pessoa do partido pediu ela para nomear, ela nomeou, quando soube, exonerou. Tem pergunta de ouvinte aí, André Henriques? Não? Vamos chamar aí para participação? Só lembrando aqui para os ouvintes, pode participar no nosso Face Live no Facebook, quem estiver participando aqui. Ficar atento, porque no Facebook da Rádio Globo a gente tem a sabatina em São Paulo acontecendo e também no Rio de Janeiro, concomitante. Então, se você, por acaso, entrar e não tiver os apresentadores aqui do Rio de Janeiro, só você trocar lá para o Facebook do Rio de Janeiro para acompanhar o nosso Face Live. E quem estiver usando o WhatsApp no celular também pode mandar mensagem no 994770149 para mandar uma pergunta. Apenas para concluir a questão da segurança, que você está falando de proposta, eu tenho 2 questões novas que eu quero acrescentar, que é, primeira, a adequação da escala da Polícia Militar à Polícia Civil. Nós queremos botar 24/72 como é a escala da Polícia Civil. E o mesmo sistema de acautelamento de arma e colete. O policial civil, ele, quando deixa o trabalho e vai para casa, ele leva a arma com ele. O policial militar ele tem que deixar no batalhão. É por isso que morre tanto policial militar. Então nós vamos passar a deixar acautelado com o policial militar um colete e uma arma, assim como já o Código Policial Civil, e tornar o RAIS, o Regime Adicional de Serviço... Que é o bico oficializado, digamos assim, né? Isso. Mas ele não pode ser obrigatório. Ele hoje é compulsório. E não pode ser compulsório, né? Porque senão, é o que você fala, institucionalizou o bico. Agora, garotinho, voltando aqui para o seu plano de governo, você tem uma proposta de criar um fundo para o Rio de Janeiro que duraria 10 anos e substituiria o regime de recuperação fiscal. Agora, primeiro, como que isso funciona? E se isso não for aprovado, porque não depende só de você, qual a alternativa a isso? Olha, eu tenho muita experiência em negociações de dívidas. Em 1998, a situação do Estado era pior do que essa. O salário estava atrasado, o 13º estava parcelado em 5 vezes, e o governador Marcelo Alencar, para ir tocando o Estado, ele foi vendendo tudo, né? Primeiro pegou o Banespa, vendeu para o Itaú, depois pegou os trens, vendeu para a Supervia, pegou o metrô, vendeu para o Porto, e nem assim conseguia pagar as dívidas do Estado. Eu ganhei, fui a Brasília, sentei com o ministro Pedro Malan e com o senhor Joaquim Barbosa, que era o secretário do Tesouro, e renegociamos a dívida do Estado, criando um fundo de previdência capitalizado com 12 bilhões de reais em CFTs, Certificado Financeiro do Tesouro, que lastrearam o pagamento de aposentados e pensionistas por 30 anos. Se o Sérgio Cabral não tivesse feito aquela roubalheira de vender os títulos numa operação nos Estados Unidos, chamada Operação Delaware, onde os títulos foram vendidos com 70% de deságio, não teria problema hoje com o Estado. Então, o Fundo de Recuperação Fiscal é inviável, por um motivo muito simples. Quando você deixa de pagar uma dívida, só o que o Estado deixou de pagar até mês passado,
não vou nem contar os 3 anos, né? Ou mais 3. Até o mês passado eram 18 bilhões que deixaram de ser pagos. O que é que se faz normalmente quando alguém renegocia uma dívida? Pega o que deixou de pagar, junta o estoque da dívida e renegocia por um prazo maior. Por esse regime assinado, quando iniciar o pagamento, vai ter que pagar uma parcela do mês e a outra que deixou de pagar, corrigido pela tabela Price. Ou seja, se não está conseguindo pagar uma, como é que vai pagar 2? Agora, candidato, isso que o senhor está propondo, só para detalhar, né, o senhor falou, seria um fundo, na verdade, com recursos federais, uma espécie de compensação ao Estado do Rio por causa da transferência da capital para Brasília, a fusão, né, aconteceu lá há mais de 40 anos. Não é nenhuma novidade, porque isso existe na Constituição, o chamado Fundo Constitucional de Brasília. Você quer fazer a mesma coisa aqui agora? Não, né? Eu sei. Olha só. Quando houve a transferência para a capital, do Rio de Janeiro para Brasília, criou-se 2 fundos. O Fundo Constitucional de Brasília e um fundo para compensar o Rio de Janeiro pela perda da capital. O Fundo Constitucional de Brasília hoje rende 13 bilhões por ano a Brasília. E o Rio de Janeiro ganha o quê? Nada. Mas você acha que o governo federal vai concordar com isso, governador? Mas não é Porque o senhor concordar, está na lei, tem que cumprir. Mas não cumpriu até hoje. O senhor propõe que a União custeie por 10 anos as despesas do Rio com segurança, salários do Judiciário, Ministério Público e sistema penitenciário. Como é que é em Brasília? O governo federal também está quebrado. O senhor acha que realmente vai conseguir isso? Mas como é que é em Brasília? É assim. Mas a gente está perguntando aqui do Rio, governador. Não sei, mas se é em Brasília, por que não pode ser do Rio? Mas você acha realmente que eles vão concordar? Acho. E se não concordarem, qual o plano B? Olha só, acho, e da outra vez, quando nós negociamos a dívida, tinham 2 propostas na mesa. Uma era essa. A outra foi a que aconteceu, que foi a capitalização do Rio Previdência. Eu negociei a dívida, botei os salários em dia, fiz o maior volume de obras com recursos próprios até hoje da história do Rio de Janeiro, o maior volume de projetos sociais. Solução tem, só que tem que botar uma pessoa preparada, que já tem experiência em negociação de dívida com o governo federal. Falando em Rio Previdência, candidato, o senhor citou aí bem, né, que foi criado no seu governo, mas hoje em dia é um grande problema, um dos grandes problemas das contas do Estado é o Rio Previdência, né? Está com previsão de déficit de 12 bilhões, rumo progressivo até 2038. Como é que resolve esse problema? Resolve, primeiro, responsabilizando os gestores que venderam esses títulos de uma operação fraudulenta nos Estados Unidos, conforme eu falei, a Operação Delaware, e recapitalizando o fundo. Eu não quis entrar em detalhes, mas a mesma operação que eu fiz pode ser feita novamente. Você pode antecipar de novo o royalties do petróleo, criar CFT, Certificado Financeiro do Tesouro, colocar ali só para pagar aposentado e pensionista. O que houve? O Cabral conseguiu uma autorização à época da Dilma e do Lula para que o dinheiro que só podia pagar aposentado e pensionista pudesse ser utilizado para outra coisa. Aí o que aconteceu? Utilizaram em Maracanã, utilizaram num monte de obras inúteis, que não resultaram em absolutamente nada, e aí o fundo faliu. Porque se ele fosse utilizado somente para a folha de aposentados e pensionistas, o Estado hoje estaria perfeitamente equilibrado, porque ela representa a metade das despesas de pessoal do Estado. Agora, garotinho, eu sei que a gente já passou pelo assunto de segurança, mas é um dos assuntos centrais do Rio e também uma conversa vai e volta nos assuntos. Quando vocês falaram de governo federal, me lembrei da intervenção e queria saber primeiro... O celular do candidato tocando no meio da entrevista. Tudo bem, atento. É importante. É importante? É, Rosinha. Se for Rosinha, a gente deixa você... Agora eu fiquei curioso de saber quem era. Ih, rapaz. Não, então tudo bem. Mas falando em celular tocando, muitos são furtados nessa cidade e por essas e outras, houve uma está acontecendo nesse momento uma intervenção aqui, federal. Né? Não vou chamar de militar, mas é uma intervenção federal. Eu queria saber primeiro a sua análise dessa intervenção e segundo, se você pretende pedir para que ela seja prorrogada aqui. Olha, a colaboração das Forças Armadas é bem-vinda, desde que planejada, o que não ocorreu. O general Braga Neto, ele estava de férias quando telefonaram para ele avisando que ele ia ser o interventor.
Ele chegou aqui e aí começou a preparar um plano de segurança. Então, o resultado é o que você está vendo, nenhum. Não há resultado. Todos os índices ou se mantiveram ou pioraram, exceto o roubo de carga, que na verdade houve uma migrou, pequena né? redução. Na verdade, o roubo de carga nem melhorou, ele só mudou de área, né? Mas então, não houve alteração porque não houve planejamento. Então, se você perguntar, dentro do seu plano você pretende utilizar os militares? Sim, desde que sejam adequados ao plano que nós traçamos para o Estado, que prevê prevenção, equivalência de força. Por exemplo, não dá para você botar uma patrulhinha na Avenida Brasil, à noite, com 2 policiais, e daqui a pouco vem um bonde com 5 carros de traficante, mata os policiais. Não dá. Você tem que ter equivalência no confronto, conforme eu expliquei aqui agora há pouco. E, Carol, desculpa, só pegando Claro. uma carona na pergunta que eu fiz, mas uma questão que me deixa curioso também é o que fazer com os presídios, que a gente sabe que é quase que uma central do crime organizado de Olha, onde parte. Tem nós uma ideia iniciamos- das UPTs. Isso. Queria saber como isso se daria e como é possível fazer. Nós iniciamos, na nossa gestão, com a SEDAI, à época, um plano de colocar os presos para trabalhar numa unidade que produzia manilhas, né, aquelas formas, aquelas manilhas para fazer tubulação de esgoto, galerias de águas pluviais. Bom, a ideia evoluiu, eu pesquisei alguns sistemas no mundo, e hoje o que funciona é o seguinte: você pega uma empresa, é o que nós vamos fazer no Rio, oferece incentivo fiscal a essa empresa, ela se instala dentro do presídio para fabricar carteira escolar, para fabricar uniforme, para fabricar uniforme para a polícia, para os alunos, e o próprio Estado adquire e põe os presos para trabalhar. O sistema prisional do Rio tem 52 mil presos. Segundo o levantamento feito por organizações que trabalham nesse setor diretamente, 30 mil estão aptos para o trabalho. Cada preso custa hoje ao Estado R$3.000. Almoço, jantar, lanche, agente penitenciário. Então, é necessário que essas pessoas trabalhem. Não só pela questão financeira, mas também pela questão do seguinte: quando ele sair dali, se ele fica 5 anos sem fazer nada, o que ele vai fazer? Vai voltar para o crime. A reincidência para quem fica entre 5 e 6 anos é de 82%. Os presos trabalhando terão a oportunidade de sair dali e conseguir um emprego, talvez até na própria empresa. Ele trabalhou dentro do presídio, que tem uma unidade fora. Se ele for um bom carpinteiro, se ele for se ela for uma boa costureira, né? Então, unidade prisional de trabalho. É isso que nós desejamos. E eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para todos. Para o Estado, para as famílias dos presos e para a sociedade. Porque investir R$3.000 num preso que não produz nada, era melhor investir isso em educação. Candidato, falando agora de transporte, seu programa de governo fala em reinstituir o transporte alternativo intermunicipal. Isso não vai na contramão do incentivo ao uso do transporte de massa, como os trens, como o metrô? E outra questão ainda sobre isso: como garantir que essas vans, o transporte alternativo, não vai ser explorado justamente pelas milícias, que a gente sabe que cobram taxas das vans e tem nas vans uma grande fonte de lucro hoje? Quando a governadora Rosinha saiu, haviam 4.000 permissões autorizadas de linhas intermunicipais, que são setores onde os ônibus não faziam o serviço corretamente. Pois bem, foi colocado no Detro, pelo senhor Sérgio Cabral, um cidadão chamado Rogério Onofre, que está preso, acusado de receber 44 milhões das empresas de ônibus para perseguir as vans. Ele caçou 3.500 concessões e deu todos os privilégios para os ônibus. Então, eu não vejo nada demais de voltar ao que era normal. As 4.000 concessões para pontos que não são cobertos pelo monopólio desse sistema de ônibus, este sim. O que precisa ser incentivado no Rio é o sistema de trem.
é o sistema de metrô. Eu construí o metrô da Siqueira Campos, eu construí o metrô de Cantagalo, eu iniciei as obras do metrô de Ipanema, eu comprei trens novos à época para a Supervia, na época que ainda estava sob a concessão do Estado. Então, nós temos que investir em trem. Agora, em todo lugar do mundo existe o transporte complementar. Vamos dar aqui um exemplo claro. Você acha que ônibus entra dentro de comunidade? Não tem nem espaço para entrar. E você sabe quantas pessoas moram dentro de comunidade? No Rio de Janeiro? Você Muita tem. gente. Não, Me você diga tem o senhor, candidato. mais de 2 milhões. E essas pessoas fazem o quê? Vão andar a pé? Então tem que ter o transporte alternativo? Sim, as vans são importantes. É que, é claro, né? O sistema Petransport, aí a caixinha famosa dos deputados, o dinheiro que foi dado ao Pisciani, o dinheiro que foi dado ao Sérgio Cabral, e todos esses deputados para defender o interesse dos ônibus. Quanto você paga de IPVA? Aliás, candidato, deixa eu te fazer o uma Jacó pergunta. Barata disse em depoimento que há 20 anos existe a caixinha. Portanto, existia no seu governo também, né? O Não senhor nunca comigo. tomou conhecimento? Caixinha na Assembleia. Eu quero te fazer uma pergunta. Com os deputados do PMDB, partido do qual o senhor fez parte lá atrás, Eu naquela era do época. PDT. Mas foi do PMDB também. Pois, um candidato. tempinho. Vamos É, falar a uns 5, verdade. 6 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você paga de IPVA? Não tenho carro, candidato, não dirijo. Não tem carro, não? Aqui é todo mundo moderno, eu não digo. Todo nem mundo aprendi a anda de dirigir, transporte é Mas verdade. o cidadão comum paga 4% de IPVA. Ônibus paga 2%. É inegável que a gente tem um problema com o sistema rodoviário. Agora, Você acha tem que justo? fiscalizar a van, né, candidato? Não, eu sei, Porque não estou dizendo que o senhor vai... sabe que as milícias exploram as vans e tem uma As fonte milícias absurda de exploram receita um com monte isso. de coisa, não é só van. Né? Vamos parar de achar que todo cidadão que dirige van é miliciano. Isso é uma discriminação contra pessoas trabalhadoras que ganham o pão de cada dia. Não, são explorados pela milícia. A gente não está dizendo que quem dirige a van é um miliciano, mas que ele tem que pagar uma taxa para a milícia em muitos casos, tem que pagar, né? Eu, por exemplo, sei que tem setores, mas são minoritários. Agora, Carol, eu queria puxar para um assunto que eu pouco vejo em sabatinas, em debates, que é cultura. E que talvez eu nem puxasse esse assunto, embora seja de um grande interesse, se não fosse há 1 semana e 2 dias do incêndio do museu. Acho que esse assunto de novo vem à tona. Eu olho ao redor, eu vejo uma cidade que está sem teatro. Talvez possa ser a primeira cidade do mundo, cidades grandes, que não tenha teatro daqui a pouco. Tem poucos cinemas, a não ser que seja um cinema de shopping que passa blockbuster. Enfim, a situação da cultura é muito precária. É a gente verdade. tem um Estado que nem salário paga. Como salvar isso num Estado que Olha, está tão falido? a última reforma do Teatro Municipal, quem fez fui eu. Né? E se você for conversar com os funcionários do teatro, a última vez que eles receberam aumento também foi no meu governo. Portanto, o Teatro Municipal, eu investi nele, porque entendo que é um patrimônio cultural importantíssimo para a cidade do Rio de Janeiro. Mas não só ele. Você vai lá na zona oeste do Rio de Janeiro, dentro de uma comunidade como Campo Grande, o teatro que tem lá também fui eu que fiz. Além disso, nós criamos programas, nesse programa Jovens pela Paz, de oficina de teatros em 111 comunidades do Grande Rio. Rio, Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo. Os jovens recebiam uma bolsa de trabalho para não cair no tráfico, não se envolver com coisa errada, e faziam oficinas de futebol, de música e também de teatro. Então, portanto, eu que vim do teatro, né, conheci a Rosinha num intervalo de um ensaio de uma peça de teatro, tenho todo amor e respeito pela cultura. Agora, só uma última Ô, pergunta, Ceilão, rapidinho. tem uma pergunta de ouvinte, senão não vai Não, dar então, tempo. então sim, porque a Rapidinho, gente tá fala, no André. terceiro ato, só para fazer um trocadilho. Candidato, Renato Fabrício da Costa mandou mensagem pelo WhatsApp da Rádio Globo, 997642382, e ele quer saber o que o candidato vai fazer para controlar a entrada de armas no Estado, caso eleito. Olha, esse é um sistema que deveria ser de responsabilidade do governo federal. Porque a entrada de arma não é no Estado, é no país. Porém, quando eu estive à frente da Secretaria de Segurança, eu criei o GAN, Grupo Aéreo Marítimo, baseado em Niterói. O que fazia? São helicópteros
que fiscalizavam a Baía de Guanabara. A maior entrada de armas no Rio de Janeiro vem pela Baía de Guanabara. Agora é preciso o apoio da Polícia Rodoviária Federal para também controlar pelas estradas. Agora, grande parte das armas utilizadas no tráfico no Rio de Janeiro são roubadas dos quartéis que funcionam no Rio de Janeiro. Isso está provado pelas estatísticas. Quer fazer a última pergunta, Ceilão? Tem mais um minutinho só para o candidato. Não dá tempo de começar uma pergunta, mas aí eu tenho uma pergunta amena. Posso fazer? À vontade. Agora eu fiquei curioso para saber que peça era essa que você estava fazendo com a Rosinha, onde vocês se conheceram. Não, estava assistindo, né? Não estava fazendo. Estava ensaiando uma peça, não sabia dessa informação. Qual a peça? Não, ela estava ensaiando uma, eu estava ensaiando outra. A gente encontrou no ensaio. Mas que peças eram? Uma era Rumo Norte, que era uma peça de um autor campista, né, chamado Horácio de Campos Soares, que é um grande teatrólogo campista. E eu estava fazendo uma peça também muito interessante, que é Morte e Vida Severina. Ah, legal. Matou sua curiosidade, Ceilão. Matei minha curiosidade. Eu, logo que o UAU retornou do exílio e montou aqui no Teatro Cacilda Becker o curso de Teatro do Oprimido, né, eu fui um dos seus primeiros alunos, fiz o curso, né, de Teatro do Oprimido. É uma modalidade de teatro, né, bastante interessante, e eu sou um estudioso, tem algumas peças escritas, né, algumas que eu dirigi e algumas que eu trabalhei, né? Portanto, eu me sinto em casa. Legal, candidato, curioso. muito obrigada pela presença aqui. Um bom dia para o senhor. Eu só queria, pelo menos, falar da minha proposta. Não deixaram falar quase nada de proposta. Pelo menos Você está sendo injusto, A gente candidato. fez muita pergunta de 30 proposta. segundos para o senhor. 30 segundos. Olha, eu vou incentivar a indústria naval, como eu fiz da outra vez, reabrindo os estaleiros, especialmente São Gonçalo e Angra, geravam muito emprego, isso é muito importante. Eu quero colocar à noite nas escolas cursos técnicos e tecnológicos para os jovens. As profissões estão mudando. Então, se você não capacitar os jovens com novas profissões, eles não poderão ter oportunidade de trabalho. Vai haver o emprego, né? Vai haver a vaga, mas não vai haver a pessoa capacitada. Eu vou também, eu tenho convicção de que isso será importante, né, investir para que o sistema de saúde funcione. Hoje, a maior bagunça desse estado é o sistema de saúde. Reabrindo, inclusive, as farmácias populares, que vendiam remédio a R$1, voltando o café da manhã na estação de trem para o trabalhador, reabrindo os restaurantes populares e os 70 programas sociais que eu criei no estado. Candidato, muito obrigada. Bom dia para o senhor. Obrigado mesmo. Agora vocês ficam com o nosso querido Otaviano Costa. Isso aí, esse foi Antônio Garotinho do PRP. Amanhã, Marcelo Trindade do Partido Novo. Bom dia, gente. Amanhã tem mais Café das 6. Café das 6. Uma dose de informação. Outra de descontração. Café das 6.